E caiu mais um! Se mandou! Ê, senhor Adson Batista! Corte rápido! Depois de 6 jogos, Eduardo Batista está fora do Dragão. E o Atlético vai fazendo aquela máxima, né? Troca de técnico, troca de técnico, troca de técnico e vai parar na Série B. Vamos conversar um pouco sobre essas trocas e sobre tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo! Fala aí, torcedores do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e mais um técnico foi pro saco no Atlético Goianiense. Eduardo Batista foi demitido após 6 jogos e praticamente um mesinho de trabalho. Ele é o 5º técnico a passar pelo Atlético Goianiense nessa temporada. E a gente sabe muito bem o que acontece com um time de Série A que fica trocando de técnico toda hora. O resultado nem sempre é positivo, a grande maioria das vezes é rebaixamento. E nós, faltando aí 11 rodadas, né? E sendo o 5º técnico, estando na lanterna, é difícil ter esperança de se manter na Série A. Agora, você sabe quem é que passou pelo Atlético esse ano? Foram 5 técnicos. Sabe como é que foi toda essa bagunça, essa ciranda de técnicos aí? Vou contar pra você, vem comigo. E antes de mais nada, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, marca ali o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. E bora falar um pouco dessa ciranda, essa bagunça de troca de técnicos no Dragão. Claro que uma vez que o técnico atual foi demitido, vocês devem estar esperando que eu venha falar sobre o próximo técnico do Atlético. E pode ter certeza que eu vou, mas vai ficar ali no final do vídeo, então assiste até o final. Porque antes disso eu quero passar com vocês um retrospecto de como é que foi essa ciranda de técnicos até a atual situação do Atlético, até a data de hoje onde o Eduardo Batista foi demitido. Beleza? Então vamos falar sobre cada um dos técnicos que passaram pelo Atlético no ano de 2022. Começando pelo Marcelo Cabo, que esteve no Atlético nos primeiros 4 jogos do Campeonato Goiano. Só que para falar do Marcelo Cabo, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo e falando dele lá no Campeonato Brasileiro de 2021. Ele assumiu o Atlético vindo para substituir o Eduardo Barroca, que havia deixado o Dragão na 15ª posição com 34 pontos, desculpa, 37 pontos, e era uma situação que, apesar de perigosa, nem se comparava com a situação de hoje, onde nós estamos na vice-lanterna com míseros 22 pontos. Marcelo Cabo assumiu para pegar o time na 30ª rodada e comandar o time nos últimos 8 jogos. E ele teve um trabalho excelente. Foram 4 vitórias e 4 empates. O Atlético não perdeu mais quando ele assumiu, pelo menos no Brasileirão, né? Que era, naquele momento, a única competição que o Atlético disputava. Tanto é que o Atlético terminou em 9º colocado, raspando a classificação na Libertadores, ficando atrás do América Mineiro, que conseguiu a classificação. O resultado foi visto como um trabalho muito bem feito, mesmo a Libertadores não vindo, a sensação de dever cumprido era total. Tanto é que o Marcelo Cabo foi mantido para iniciar os trabalhos em 2022. E aí, nesse começo de trabalho, onde foi feita a montagem de elenco, onde foi iniciada ali os projetos do Dragão, foi visto que havia alguns probleminhas ali entre comissão técnica e diretoria. Primeiro que a diretoria queria que o técnico auxiliar do Marcelo Cabo fosse o Eduardo Souza, que era o técnico da comissão permanente há muito tempo no Atlético. Só que o Marcelo Cabo insistia com seu filho, o Gabriel Cabo. Se não me engano é Gabriel Cabo, tá? Eu não lembro se esse é o nome, mas o sobrenome é Cabo. Sendo assim, depois de 4 jogos à frente do Dragão no Campeonato Goiano, com 2 vitórias e 2 derrotas, sendo a 2ª para o Vila Nova num clássico, o Marcelo Cabo, sob muitas críticas do Adson Batista, diga-se de passagem, acabou sendo demitido. Aliás, acabou pedindo demissão. Feito isso, lá foi o Atlético atrás de outro técnico. E enquanto isso, quem ficou assumindo ali, né, à beira do campo foi o interino Eduardo Souza. Aí, após 4 jogos, o Eduardo Souza pediu também demissão do Atlético Goianiense. A intenção dele era sair, né, da posição de um técnico de comissão permanente para assumir um cargo de técnico efetivo em algum clube. Tanto é que posteriormente a isso ele assumiu a Aparecidense.
Pelo Atlético Goianiense no Goianão, ele fez 4 jogos com 3 vitórias e 1 derrota. E curiosamente ele volta para a nossa história daqui a pouquinho, beleza? Com a saída do Eduardo Souza, o Atlético não perdeu tempo e já trouxe logo o Humberto Louser, que já havia treinado inclusive o Vila Nova, né, aqui de Goiás. Ele assumiu no dia 22 de fevereiro para o Campeonato Goiano, as partidas da Sul-Americana e início do Brasileirão. No Campeonato Goiano, ele iniciou uma trajetória onde no primeiro jogo foi um empate e depois não houve derrota. Ele fez 14 jogos à frente do Atlético no Campeonato Goiano, com 10 vitórias e 4 empates. E com isso conquistou o Campeonato Goiano em cima do rival Goiás, dentro da Serrinha. Ele fez 22 jogos à frente do Atlético Goianiense, com 11 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Só que as 3 derrotas foram muito pesadas, digamos assim, para o Atlético Goianiense, que foram as 3 derrotas do Brasileirão. E com isso ele acabou sendo demitido do Atlético. Daí quem veio para assumir o Atlético Goianiense foi o técnico Jorginho, que já havia treinado o Atlético Goianiense em 2021, porém por um período pouca coisa maior do que um mês. Porque naquele momento o Jorginho teve conflitos bem sérios com a diretoria do Dragão. O Atlético tinha a necessidade de sair da zona de rebaixamento, estava em 18º por conta dos 3 empates que o Humberto Louser havia conquistado. E claro, ainda tinha que conquistar a classificação suada e complicada na Sul-Americana e também participando na Copa do Brasil, né? Nesse momento, o Jorginho conquistou a classificação na Sul-Americana, em primeiro lugar num grupo dificílimo, grupo da morte. Foi engalgando ali, né, vencendo clubes de menor expressão na Copa do Brasil, chegando até as quartas de final. Porém, no Brasileirão a coisa não funcionava. O Atlético não conseguia ter bons resultados. Por mais que teve algumas vitórias contra Coritiba e Juventude, o Atlético perdia jogos por goleadas. E isso era bem complicado, porque derrubava a moral do time. Mas nas Copas o Atlético ia muito bem, obrigado. Seguindo esse ritmo e esse caminho, o Atlético Goianiense nas quartas de final enfrentou o Corinthians na primeira fase. E aí venceu por 2-0 dentro do Ascioli com uma vitória contundente. Onde foi realmente um jogo onde o Atlético Goianiense mandou no jogo. Foi muito superior ao Corinthians. E teria o jogo de volta lá na Arena Itaquera, né? Beleza. Nesse meio tempo o Atlético teve alguns jogos no Brasileirão, onde não conseguiu bons resultados, continuava na zona de rebaixamento. E tinha os jogos também da Sul-Americana contra o Nacional do Uruguai. Clube que já foi campeão da Libertadores e que tinha o Luizito Soares como a sua estrela. Não adiantou de nada. O Atlético conseguiu vencer tanto no Uruguai por 1-0, quanto em Goiânia por 3-0, numa vitória muito contundente. E assim, uma vitória para marcar a história do Atlético. Marcar o nome do Jorginho na história do Dragão. Então, esperava-se que o Atlético viesse com tudo para cima do Corinthians, que havia inclusive sido eliminado na Libertadores pelo Flamengo. Então esperava, obviamente, que o time do Corinthians estivesse abatido, o Atlético estivesse muito bem, né? Estivesse com uma postura muito superior para conseguir uma vitória lá em Itaquera, ou pelo menos segurar, né, um resultado que trouxesse a classificação para a Goiânia. Só que um dia antes desse jogo, o Jorginho deu uma entrevista ridícula, imbecil, e nela ele deu declarações muito ruins contra o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, criticando várias coisas inúteis que ele não precisava criticar, além de falar algumas groselhas que fizeram o Atlético Goianiense se diminuir. Galera, o Atlético veio uma naba para jogar contra o Corinthians e, como vocês sabem, já virou história, o Atlético foi desclassificado com uma derrota humilhante por 4-1 lá em Itaquera, jogando mal. Depois disso, o Atlético não jogou mais sob o comando do Jorginho. O time era lento, desmotivado, desinteressado em campo. Claramente não estavam a fim de comprar o jogo do Jorginho e manter ele como técnico. Depois da derrota por 2-1 lá na Serrinha contra o Goiás,
não foi, o clima azedou de vez. E daí o Jorginho acabou sendo demitido. Só para vocês terem uma ideia, pelo Brasileirão foram 18 jogos sob o comando do Jorginho, onde ele teve 5 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Ele deixou o Atlético na vice-lanterna com 22 pontos. Mas ainda havia a Sul-Americana para ser disputada e também havia ainda esperança, afinal o Campeonato Brasileiro ainda teria muitas rodadas à frente, de que o Atlético conseguisse uma reação e saísse daquela situação deprimente de vice-lanterna. E para isso o Adson Batista trouxe o Eduardo Batista, técnico que havia treinado o Mirassol na Série D, que havia rebaixado o Vila Nova para a Série C e que também havia deixado Juventude nessa temporada na lanterna do Brasileirão da Série A. Ele assumiu o time naquela situação, 19º colocado, 22 pontos. E daí, isso detalhe no dia 28 de agosto, ou seja, praticamente um mês atrás. E aí, o que ele conseguiu? Em 6 jogos, ele conseguiu apenas uma vitória no jogo de ida do Brasileirão. Afinal, o jogo aqui em Goiânia, né? O jogo onde o Atlético jogou em Serra Dourada contra o São Paulo e conseguiu uma vitória por 3-1. O São Paulo jogando com 1 a menos desde o primeiro tempo. Uma vitória que já deixou, né, os ânimos muito acirrados, todo mundo ficou animado. Afinal, era a disputa de uma semifinal de Sul-Americana, um outro jogo com 2 gols de diferença. Esperávamos que o Atlético tivesse aprendido a lição e que com um técnico novo a postura fosse diferente. Vamos conseguir segurar um bom resultado jogando fora de casa e classificar. Essa era a ideia. Pois bem, o Brasileirão voltou, o time perdeu para o Atlético Mineiro e foi jogar o jogo de volta lá em São Paulo. Conseguimos perder o jogo por 2-0. Como havíamos ganhado por 3-1, o jogo foi para os pênaltis. E o Atlético foi eliminado pelo São Paulo dentro do Morumbi. Sendo que, naquele jogo, o Atlético merecia ter sido eliminado ainda nos 90 minutos. O São Paulo foi muito superior e merecia a classificação. Aí acabou o ânimo de todo mundo. O Atlético havia sido eliminado na Copa do Brasil, havia sido eliminado na Sul-Americana e estava no Z4. Ou seja, uma temporada que parecia histórica acaba se tornando trágica. Depois de 6 jogos, onde a única vitória foi aquele jogo contra o São Paulo, o primeiro sob o comando do Atlético, o Eduardo Batista, nessa data dia 29 de setembro, acaba demitido do Dragão. E sinceramente, não deveria nem ter vindo. Deveria ter ficado longe do meu Dragão. Beleza, mas e agora? Quem que assume o time para as últimas 10 rodadas aí do Brasileirão? Será que vão trazer o Marcelo Cabo de novo? Ele havia treinado a Chapecoense até um dia desse pra trás, foi demitido da Chapecoense, que tá inclusive brigando contra o Z4 da Série B. Tá livre no mercado. Será que o Adson vai correr atrás dele para tentar salvar a pátria mais uma vez? Mas nós temos muitos técnicos livres no mercado que seriam interessantes de serem, no mínimo, ventilados, né, no Dragão. Talvez haja até uma ideia de sondar alguns deles. Vou passar a lista para vocês. Por exemplo, temos o Thiago Nunes, que estava treinando o Ceará esse ano e foi demitido. Ele tá livre no mercado. É um cara que já inclusive ganhou Copa Sul-Americana, treinando o Atlético Paranaense. Então é um nome a ser pensado. Talvez o gasto... não apaga não. Talvez o gasto seja meio pesado, mas a gente tem que parar de pensar em economizar. Thiago Nunes é uma boa opção. Além dele, tem, por exemplo, o Marquinhos Santos, que estava também no Ceará, foi demitido, né, recentemente, inclusive, foi agora em agosto. Também está livre no mercado. É um outro técnico que tem uma visão de digamos, time que pode crescer. Ele não é um técnico de grandes clubes, vamos ser bem sinceros, mas ele tem algumas posturas interessantes. Ele gosta de colocar o time pra frente, ele sabe montar um esquema defensivo interessante, porém, claro, não foi muito bem no Ceará, acabou sendo demitido. Temos, por exemplo, outro técnico que deve ser caríssimo de contratar, mas está livre no mercado, que é o Odair Hellmann, que treinava o Inter aqui no Brasil e hoje, né, atualmente estava treinando o Al-Wasli. Como é que fala esse nome? Eu vou colocar o nome escrito aqui pra vocês, tá? Que é muito difícil.
que é um time da Arábia Saudita. Ele estava treinando esse clube e tá livre no mercado, deve ser bem caro, mas é um excelente técnico. Vale a pena dar uma sondada nele. Outro que está disponível é o Thiago Largui, ou Langui, ou Largui, Largui, não sei. Que era técnico do Goiás em 2020, é um jovem promissor, tinha algumas visões interessantes no comando do Goiás, não foi muito bem, mas teve uma passagem até relativamente interessante lá no Esmeraldino, tá livre no mercado. Não sei se esse já me agradaria, é mais uma aposta do que o nome certo, porém tá aí livre, né, pode ser consultado. Temos, por exemplo, o técnico Pintado, que passou pelo Goiás, passou pelo Cuiabá, também está livre no mercado, mas eu acho ele fraco. Com todo respeito ao técnico, deve ser uma pessoa maravilhosa, mas sob comando de um clube de Série A, ou pelo menos um clube que quer se manter ou quer voltar à Série A, eu acho ele um técnico bem mais ou menos, né? Temos o Levir Coupe, que treinou, por exemplo, Corinthians, Cruzeiro, treinou uma pá de time, Atlético Mineiro. Ele estava na realidade treinando o Cerezo Osaka do Japão. E é um bom técnico, é um grande técnico, né? Com muito nome aí. Não deve ser muito barato, mas tá livre no mercado. Talvez fosse até uma ideia pensar num técnico robusto para dar mais um choque de realidade nesses jogadores, para eles pararem de ficar com o pezinho mole em dividida, né? Temos também, né, obviamente, o folclórico Vanderlei Luxemburgo, que por último estava treinando o Cruzeiro, a última vez que ele estava à beira de campo, né, como treinador. Que é um técnico que deve ter os olhos da cara para contratar. Mas é um técnico histórico, né? Por que não sonhar com um cara desse comandando o Atlético? Sei que é praticamente impossível, mas eu sou torcedor, eu tenho que sonhar. Senão, se eu não acreditar nas coisas, se eu não desejar coisas assim pro meu time, é melhor parar, né? E o último nome que eu separei foi o Alberto Valentim, que estava treinando o CSA, já treinou o Atlético Paranaense e diversos times da elite. É um técnico interessante, tem boa visão de jogo, gosta de jogar com um time mais ofensivo. Não tem tido bons últimos trabalhos aí, né? Os últimos trabalhos foram mais ou menos. No CSA também não foi muito bem. O CSA inclusive estava brigando, ou está brigando, contra o Z4 da Série B. Mas tá aí livre no mercado. São apenas alguns nomes que podem ser sondados aí pelo Atlético Goianiense. Beleza? Você aí que tá vendo o vídeo, deixa aí nos comentários qual que é o técnico que você gostaria que estivesse treinando o Atlético Goianiense. Ou se você não for torcedor do Atlético, qual técnico que você acharia interessante ver sob o comando do Dragão? Seria uma coisa interessante, divertida, fora do comum, ou sei lá. E pode ser, claro, dessa lista que eu falei, ou talvez algum outro técnico que eu tenha esquecido. Deixa aqui nos comentários, beleza? Então é isso, galera. Vamos ver quem é que o Adson Batista traz pra assumir o Dragão aí nessas últimas 10 rodadas. A questão é a seguinte: quem assumir vai ter que ter o seguinte pensamento. Existe a chance matemática do Atlético se manter na Série A, mas ela é bem pequena. Ou seja, vamos lutar para, no mínimo, cair de pé para voltarmos o mais rápido possível, de preferência em 2023, para a Série A, não é? E daí temos que pensar num técnico que tem essa visão de planejamento a longo prazo. E claro, manter o técnico, porque essa ciranda, essa troca-troca de técnico não funciona em clube nenhum. Manutenção de um bom trabalho, ou de um trabalho que esteja bem, que pode até inclusive oscilar, mas que é respaldado pela diretoria, é o segredo para clubes como o Atlético Goianiense poderem ter um melhor desempenho ao longo de suas campanhas. Quer um exemplo? Olha o Fortaleza e o trabalho que o Vojvoda vem fazendo lá. Isso é que é um trabalho de manutenção de técnico. Procuramos isso pro Dragão. Então, Adson, peço pra você procurar com calma, conversar com tranquilidade com essa galera. Não adianta se afobar agora, a situação já tá complicada mesmo. Procure com calma, converse bem, passe o planejamento para os técnicos que têm esse interesse e traga alguém que tenha peso, que tenha força para encarar um elenco, que ganhe e conquiste a confiança do seu elenco. Porque o Atlético precisa, na realidade, de confiança. Os jogadores não são de todo ruim. Temos jogadores aí que estão tirando o pé, que não estão muito afim de jogar, a gente sabe muito bem. Mas temos um elenco até relativamente bom, não era pra gente estar nessa situação. Só que falta coragem para alguns jogadores e principalmente tá faltando coragem na beira de campo. Tá faltando postura, vontade de vencer
na beira de campo. Então eu peço que você veja com calminha aí e traga alguém que tenha essa visão e tenha essa pegada pro dragão. É isso, galera, se você curtiu o vídeo, deixa aqui seu curtir, inscreve no canal e marca o sininho para pegar os próximos vídeos. E claro, deixa no comentário aqui embaixo tudo que você pensa sobre essa situação. Seu comentário, sua opinião é sempre muito bem-vindo e eu respondo a todos, beleza? É isso, um abraço do torcedor atleticano.